Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida, começando aqui mais um vídeo de conserto de fonte com a fonte aberta para economizarmos um pouco de tempo no vídeo abrindo a fonte, coisas que vocês já cansaram de ver nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. O defeito apresentado por esta fonte, eu ligo a fonte, ela tem standby normal, mas porém ela não armava, não ligava. Os capacitores do primário estão perfeitos, mas eu removi-os porque eu tive que tirar essa chapa de alumínio, a qual tinha os dois transistores em curto. Esses dois transistores estavam em curto da base ao coletor. Eu até pensei em não fazer esse vídeo, porque substituir transistor, uma coisa que seria fácil e tal, mas resolvi fazer esse vídeo, porque muitas pessoas podem estar substituindo esse transistor por outro e ligando a fonte e a fonte não funcionando novamente. Por quê? Existem aqui pequenos resistores que levam o sinal até a base dos transistores. Esses resistores, nós precisamos substituí-los quando acontece um curto desse, da base ao coletor ou da base ao emissor. Na maioria das vezes, os resistores são detonados. Tenho aqui um exemplo, um resistor que eu removi. Esse resistor é de 2700, vermelho, roxo e vermelho. E quanto está dando esse resistor? Se eu coloco aqui na escala de 20k ohms, que é 20.000 ohms, ele está dando, nada. Tenho que substituir os dois resistores aqui nessa fonte, 2700, porque os dois estão abertos daquela forma. E também tenho que substituir, nem removi ainda, dois resistores de 10 ohms, que não está dando nada, estão abertos também. Esses dois resistores trabalham como se fosse um fusível, porque entrou em curto, eles cortam. Então eu vou substituir todos esses resistores, adicionar os transistores novamente e a fonte vai funcionar. Assim, se não houver um outro problema qualquer no secundário, porque no primário o que tem de problema, o que tem de defeito é esse. Já observei. Você coloca aqui na escala de BIP, nesse multímetro que vem com o nosso kit da Banggood, coloca na escala de BIP ou na escala de medir diodos no seu multímetro, seja lá qual modelo for. Vamos colocar aqui o pino preto na lateral, o pino vermelho nessa outra lateral, e deveríamos ter uma condução. Aqui não temos, e no meio deveríamos ter uma condução também, mas era faixa de 600, 500, alguma coisa assim, e não zero. Zero, o que é curto, isso aqui é a base. O vermelho aqui eu estou colocando na base, o primeiro pino é a base. Da base ao coletor eu tenho um curto total. Então eu trouxe aqui toda a energia positiva do capacitor, estava passando direto para a base. Por isso os resistores torraram todos aí. Vamos usar aqui o nosso ferro do kit da Banggood e vamos estar removendo esses outros resistores, adicionando os resistores que temos aqui que estão bons. Uso essa pinça, a pinça que vem no nosso kit aí também. Eu uso ela, não uso alicate de bico não. Uso ela para ajeitar aqui os pininhos, desamassar os pininhos. Veja bem que prático que é. Depois, claro, uso ela também para estar colocando o resistor no local. Veja bem, já está no local o resistor. Agora vamos soldá-lo. Agora nós vamos remover, vamos usar a pinça para ajudar a gente a remover esse resistor de 10 que está nessa posição. A gente olha o posicionamento aqui,
para poder aquecer do outro lado. Puxando com a pinça, eu consigo remover uma das pernas do componente. Depois eu pego com a mão mesmo, aqui nele, e puxo, né, removendo ele por completo. Tá aí. Um resistor de 10 que está dando, vou deixar aqui na escala de bip mesmo, pois um resistor de 10 pode medir na escala de bip. Está dando nada, está aberto, veja bem. Sendo que ele deveria estar dando essa medida aqui, ó, pessoal. Na escala de bip mesmo, tá dando 9, ó. Essa é a medida que ele deveria estar dando. Vamos colocar o outro aqui. Esse está perfeito. Ajeitar os pininhos dele para que ele encaixe perfeitamente nos orifícios. Vamos usar a pinça. Tá no lugar. Seguro ele com o dedo ali para ele não sair do local. E coloco aqui um pouquinho de solda. Segurá-lo um pouco até que eu solde todos os terminais dele. Todos os terminais soldados. Vamos remover mais um resistor aqui de 10, né? Posicione a pinça debaixo do terminal. Force um pouquinho e ele sai, veja bem. Usou a pinça para tirá-lo. Esses resistores, se você for usar sugador, não é muito prático não, porque geralmente eles dobram a perninha do componente e dessa forma o sugador não consegue sugar. Aqui, ó, mais um resistor de 10 que não está dando nada. Nós vamos colocar esse outro aqui, que está dando 10, é claro. Vamos aqui ajeitar com a pinça. Antes de colocar esse resistor, eu já vou remover o outro para facilitar, veja bem, porque o outro vai ficar atrás dele. Se eu não removê-lo agora, vai me dar trabalho para remover depois. Tem que observar isso, para facilitar o trabalho do técnico. Temos que usar um pouquinho a cabeça também, pessoal. Senão a gente fica com um componente num local onde os outros componentes não deixam a gente ter acesso para estar removendo aquele outro componente. Esse resistor é o de 2700. Aqui vou usar o sugador que vem com o nosso kit aí da Banggood também. Vou estar usando para limpar porque o orifício ficou com muita solda, impossibilitando a introdução do pino do outro resistor. Vamos medir o resistor. Como o resistor é um resistor de 2000 ohms, vermelho, roxo e vermelho, colocamos na escala de 20.000 e não temos nada de resistência. Vamos colocar esse outro que nós temos 2.700. Ajeitar os pinos dele, vamos colocar ele no local e já colocar o de 10 também, que a gente havia removido e não colocou pelo motivo de não atrapalhar a remoção desse. Com a pinça facilita muito o trabalho, olha só, para colocar o componente nesses locais muito fechados. Esponja vegetal para limpar a ponteira do ferro de solda. Está pronto, está soldado. Tem que ter muito cuidado para não estar adicionando componentes no local indevido, né? Se remover dois componentes assim para depois adicioná-lo, tem que adicionar no local correto. A princípio está tudo perfeito agora. Vamos colocar esses dois transistores aqui, usando a pasta térmica, né? Nós vamos passar essa pasta térmica aqui já com auxílio da chavinha que vem no nosso kit aí da Banggood também. Passe a pasta térmica no transistor. É um transistor já conhecido por todos, que é o D13007. Um transistor usado em várias fontes. Não passe muita pasta no transistor, apenas um pouco. Agora a gente vai colocar em cima da pasta o isolante. Ele é um isolante eletrônico, não é um isolante térmico. Sempre eu digo isso porque
Se colocar um isolante térmico aqui, não vai passar a temperatura, pessoal. Passe a pasta térmica também no isolante para que ele possa transferir a temperatura. Precisamos que toda a temperatura gerada no componente seja grande parte, a maioria da temperatura, transferida para o dissipador. Então, usamos essa pasta térmica para auxiliar nesse momento. Vamos adicionar o transistor no local, os dois transistores. A parafusá-los tem esse pequeno isolante também, que sem ele vai ficar em curto o coletor do transistor com o dissipador, e não pode. Para apertar o parafuso, você vai apertá-lo uma certa quantidade. Você não vai apertar aqui até estourar tudo, porque é alumínio. Alumínio não suporta muita pressão. Os transistores no lugar, vamos soldá-los, soldar os capacitores, que a gente aproveita e usa a pinça para ajeitar os pinos dos componentes rumo aos orifícios. E acabou de encaixar. A princípio aqui o defeito parece ser só esse. Começar aqui soldando o pino do transistor. Eu havia desligado o ferro de solda e agora que ele está aquecendo. Soldar aqui esse terminal que está conectado ao dissipador. Esse ferro é muito bom para soldar isso aqui, pois tem uma boa potência, 60 watts. Um ferro com pouca potência, ele tem dificuldade em fazer uma solda como esta. Os capacitores. Está tudo soldado. Vamos fazer a ligação aqui na tomada. Ver o que vai acontecer. Se a fonte vai ligar, né? Vamos fazer a nossa conexão aqui, ó. Infelizmente a fonte não ligou. Bom, pessoal, a fonte não ligou, mesmo trocando os transistores. Aqui a gente usa o raciocínio lógico da seguinte forma. Se tínhamos um curto entre coletor e base, a tensão do coletor veio até a base. E nesse caso, em muitos circuitos, ela pode passar alguma coisa no trafo para o outro transistor e forçar muito esse outro transistor, que são os transistores, dois transistores aqui excitadores do trafo, os transistores pequenos, aqueles pequeninhos, pretinhos, podem estar com defeito. Se não for defeito neles, pode ser circuito PWM, que no caso aqui são dois nessa fonte, mas geralmente costuma ser esse transistor. Nós vamos remover esse transistor e fazer a aferição aqui. Vamos verificar, principalmente aqui, acho que coletor emissor pode estar com problema, alguma fuga. Soltar os pinos dele e fazer aferição, medição dele aqui no circuito mesmo, tendo aqui o cuidado de que os pinos não estão ligados no circuito. Colocamos o nosso multímetro na escala de medir diodos, da base ao coletor. Temos 600 do coletor à base, perfeito. Coletor ao emissor, não deu nada. Emissor, coletor, não deu nada. Base, emissor. Bom, um deles está perfeito. O outro, a base está perfeito. Aqui sim, ó, encontramos um problema. Um transistor com coletor emissor, como eu disse, poderia ser coletor emissor em curto praticamente, dando 22 ohms. Vamos remover esse transistor. Claro que vai funcionar perfeitamente essa fonte, que vai ser só esse transistor mesmo. Então eu poderia ter medido esse transistor antes, mas não medi porque, estando esta outra parte funcionando perfeitamente, não ia ter perigo. O mais interessante aqui é o posicionamento desse transistor, o local onde ele fica. É muito complicado de remover. Trabalhar aqui com esse transistor é o C945. Esse transistor, a base é o primeiro pino, então vamos colocar o vermelho na base, o preto na outra lateral, no outro pino. Tá aí, ó, 600 e alguma coisa. A base e o pino central
670. De qualquer outra forma, ele não pode passar. Ele não pode passar do emissor para a base, do coletor para a base, ele não pode passar, e do emissor para o coletor também, ele não pode passar, e nem do coletor para o emissor. Então ele só vai conduzir da base para o coletor e da base para o emissor. E vai conduzir mais ou menos essa faixa aí, ó, de 600 e alguma coisa. Então, esse transistor está funcionando perfeitamente. A dificuldade aqui está em colocar o transistor lá, no local, porque é muito difícil com esses dissipadores de alumínio grande, com os transformadores, com tanto componente estrovando. Que nós vamos usar a pinça, né? Que vem aí com o nosso kit da Banggood. A pinça vai nos auxiliar, veja bem. Com a pinça eu posso levá-lo até o local e consigo colocar na posição que ele deveria ficar. Vamos virar lentamente a placa, com cuidado para que ele não saia, pois ele ainda não está soldado. E vamos colocar um pouquinho só de solda em um dos pinos para ter certeza que ele não vai sair. Agora sim a gente já pode virar a placa e fazer a solda com cuidado aqui, do jeitinho que precisa ser, bem soldado, porque ele já está preso por um pouquinho de solda que a gente colocou antes ali. Vamos voltar a soldar esse outro, que não foi preciso substituí-lo, pois ele estava perfeito. E vamos mais uma vez ligar a nossa fonte, né, pessoal? Vamos lá. Vamos usando aqui a pinça, fazer o curto do fio verde no fio preto, e a fonte ainda não funcionou. Não funcionou. Meus amigos e minhas amigas, essa fonte deu um pouquinho de trabalho, porque aquele transistor que eu havia trocado aqui, ele estava em curto e tinha um diodozinho de proteção que fica ao lado desse transistor, o coletor emissor, que estava com fuga, uma pequena fuga, quase não dava para notar. No circuito era impossível notar e por isso não funcionou. Eu tirei o diodozinho, substituí por outro e a fonte está funcionando. Era um diodozinho com fuga. Então veja bem onde nós vamos parar com o conserto de fonte. Começamos aqui trocando os transistores, tivemos que trocar os resistores. Essa fonte sim deu muito trabalho, mas raciocinando, se a gente usar o raciocínio, a gente vê que foi uma alta tensão que entrou aqui do primário para o secundário. É claro que vai ser um pulso alto de tensão ali. O diodo de proteção do transistor, claro que ele iria conduzir muita corrente com a tensão reversa e provavelmente poderia estar em curto. Ele não estava em curto, estava com fuga e por isso não foi detectado no circuito. Tive que removê-lo, pois a fonte não ligava, como vocês viram aí. E agora ela está ligando perfeitamente. Vou ligá-la aqui. Estou agora filmando aqui com a minha mão, estou sem o pedestal, mas vou mostrar para vocês direitinho aqui que a ventolina está parada, ó. A ventolina está parada. Aqui está a nossa fonte e eu vou usar aqui, ó, o fontímetro. Vamos ligar o fontímetro e vou pressionar aqui a tecla início. Aguarde. Tá aí as voltagens da fonte, 5% de variação, está perfeito, 327 milissegundos, então está tudo perfeito. Se eu clicar aqui nesse botão para verificar se tem ruído, não tem ruídos. Tá aí a fonte girando aqui, ó, a ventolina vai girando, ó, funcionando perfeitamente. Às vezes acontece alguns imprevistos, a fonte pregar essa peça, né, gente? Porque aqui tinha um diodo e não deu para testar ele no circuito. Isso acontece. Poderia até pensar que seria o circuito ali, o PWM. E aí estamos com o funcionamento da fonte. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Se inscreva em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!